Hoje eu gostaria de falar com você sobre sucesso. Sucesso é o que todos, de alguma forma, buscam em sua vida, naquilo que fazem, naquilo que realizam. E se eu perguntar para você qual a definição que você tem de sucesso, talvez a sua definição seja a que muitas pessoas costumam usar. Sucesso é a realização dos sonhos. Este parece ser um bom conceito, pois, na verdade, realizar os nossos sonhos, aquilo que alimentamos muitas das vezes desde a infância, represente aquilo que possa nos trazer maior alegria e contentamento. E isso pode realmente significar sucesso para as nossas vidas. O que diria daquelas pessoas que desde a infância planejam algo na sua vida, alguns uma carreira na medicina, outros como advogado, outros como empresário, ou mesmo como algum profissional de alguma outra área, e ao chegar à sua idade adulta, depois da sua formação acadêmica, esta pessoa então alcança este objetivo e começa a desfrutar dessa conquista. Isso é algo que marca a vida de uma pessoa e a faz sentir-se realizada por ter conquistado aquilo que buscou e planejou durante toda a sua vida. Esta é uma boa definição de sucesso. Sucesso é a realização dos sonhos. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além e trazer a esta definição um complemento bíblico, dentro de uma perspectiva bíblica. Então eu poderia dizer que sucesso é a realização progressiva dos sonhos de Deus. Sucesso é a realização progressiva dos sonhos de Deus. Então, é a realização dos sonhos de Deus e não do nosso sonho. Quando nós realizamos os nossos sonhos, nós podemos ter sucesso, mas este sucesso não será algo realmente que nos levará a um nível maior de desfrute daquilo que nós estávamos buscando. Somente quando nós vivemos para cumprir o propósito e os sonhos de Deus, nós teremos a plenitude da alegria, do prazer, do contentamento de ter alcançado aquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fazer a vontade de Deus, no final, sempre nos trará os maiores e melhores resultados, que não deixarão para nós nenhuma marca de algumas decepções daquilo que nós poderíamos ter evitado. Quando nós realmente fazemos a vontade de Deus, toda e qualquer experiência que tenhamos neste percurso do sonho que nasceu no coração até o momento da sua realização, serão lembranças boas daquilo que nós buscamos e conquistamos a partir da obediência aos princípios que Deus estabeleceu para que cumpríssemos, para que pudéssemos então alcançar este sucesso. Muitas pessoas que alcançaram sucesso na vida têm uma história marcada por experiências de fracassos, né? Por terem muitas das vezes tomado caminhos que não deveriam ter tomado, e que com certeza, se não tivessem tomado estes caminhos, lá na frente, quando conquistassem tudo aquilo que buscaram, não teriam levado no seu corpo tantas marcas, né, e tantas lembranças tristes daquilo que deveria ser evitado. Né? No entanto, quando nós servimos a Deus e procuramos fazer a vontade de Deus, mesmo as dificuldades que nós enfrentamos, nunca nos será algo que nós iremos ter como uma lembrança de algo que não deveríamos ter feito ou não deveríamos
ter experimentado na nossa vida, porque nós teremos sempre a certeza de que todos os caminhos que nós tomamos para chegarmos aonde nós objetivávamos chegar foram direcionados por Deus. Por isso, sonhar os sonhos de Deus é a melhor coisa para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus nos conduzindo na busca do sucesso, ela é perfeita e é agradável. Agora, o sucesso do ponto de vista bíblico de Deus é algo progressivo, é uma realização progressiva. Isso é interessante, porque quando nós almejamos alguma coisa, dentro do nosso ponto de vista apenas humano, quando nós alcançamos aquilo, a ideia que nós temos é que nós chegamos no fim da linha. Nós alcançamos tudo o que buscávamos, né? E ali parece que acabou a nossa missão, a nossa carreira encerra ali, né? Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, as realizações, tudo aquilo que nós alcançamos tem um valor eterno e também um desfrute eterno. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Quem não gostaria de, depois de ter lutado bastante e alcançado tudo que desejava, continuar desfrutando disso por toda a eternidade? Mas muitas das vezes, ou todas as vezes, o homem sempre se depara com um inimigo que ele não pode vencer e que irá ter que, no final da sua carreira, deixar tudo para trás. Frustrado por não ter conseguido dar à sua vida mais um segundo de vida para desfrutar daquilo que tanto buscou, que é a morte. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido por nós, pessoalmente, porque na cruz Jesus já venceu a morte, nos dando a esperança da vida eterna. Mas nós mesmos precisamos encarar este inimigo e vencê-lo na nossa última batalha aqui na terra. Nós iremos superar este inimigo que ainda continua sendo um frustrador dos sonhos daqueles que alcançam o sucesso, mas que em face da morte se frustram por não ter mais como dar sequência à sua vida e continuar usufruindo daquilo que tanto buscaram para si. Então, por isso, viver os sonhos de Deus é a melhor escolha para nós, porque fazer a vontade de Deus nos faz permanecer para sempre. Porque a Bíblia diz que tudo que nós buscamos apenas para o nosso desfrute aqui, isso passa, o mundo passa com as suas concupiscências. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que sonham os sonhos de Deus permanecem para sempre. Irão viver para sempre para desfrutar daquilo que Deus nos chama e nos convida a conquistarmos. E esse sucesso é algo progressivo em nossa vida. Ele não encerra aqui. Ele começa aqui, essa busca começa aqui. E nós, aqui nessa terra, temos todos os dias a alegria e a experiência de que todos os dias Deus está nos levando a desfrutar progressivamente de mais uma etapa dessa conquista. E por fim, Deus nos conduzirá a um tempo que nunca mais acabará, a eternidade, para que possamos desfrutar de toda a recompensa por termos vivido nesta terra os projetos e os planos de Deus. Então, viver os sonhos de Deus
representa a realização da vontade e dos planos do Senhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para que nós possamos viver isso e alcançar isso, os nossos objetivos aqui na terra precisam ser dirigidos pelo Senhor. Se nós queremos viver os planos de Deus e os sonhos de Deus, os nossos objetivos precisam ser dirigidos pelo Senhor. Davi, ele tinha um sonho no seu coração, que era construir um templo para Deus. Mas aquela não era a vontade de Deus. Não era o desejo do Senhor. Salomão, o filho de Davi, foi aquele que concretizou esse sonho que nasceu no coração de Davi. Salomão foi o construtor escolhido por Deus. Algumas vezes, os nossos desejos, eles são contraditórios aos planos de Deus. E nós precisamos estar atentos para isso. Porque toda a frustração que muitas das vezes nós vivemos é resultado de nós estarmos vivendo os nossos sonhos ao invés de vivermos os sonhos de Deus. Muitas das vezes nós começamos bem e no meio do caminho nós perdemos a direção e começamos a caminhar num caminho contrário aos desejos do coração de Deus. E como saber isso? Como saber se eu estou realmente vivendo os sonhos de Deus para a minha vida ou simplesmente eu estou tentando viver os meus sonhos? Primeira coisa, nós precisamos consultar o nosso Pai, aquele que faz nascer os sonhos no nosso coração. E como eu posso consultar o Pai? Primeiro, através da Bíblia. Eu preciso ser alguém que tenha amor pelas Escrituras, aquela pessoa que tem a capacidade de ouvir Deus, ouvir o Pai, através da sua palavra. Eu tenho que dedicar um tempo à leitura da Bíblia e ter um coração ensinável para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Outra coisa muito importante, tempo de oração. Dedicar tempo à oração. Falar com Deus. Ouvir a sua voz através da palavra. E também falar com Ele através da oração. E ouvi-lo também através da oração. É falar com Deus e ficar em silêncio para ouvir a resposta que Ele faz nascer dentro do nosso coração. E muitas das vezes essa resposta que Deus nos dará no momento de oração será fruto daquilo que nós aprendemos e ouvimos através da sua palavra. Muitas vezes Deus irá nos fazer lembrar de algo que Ele já tratou conosco através da sua palavra. E através disso nós vamos sendo guiados e vamos descobrindo os planos de Deus para nós, passo a passo, progressivamente em nossas vidas. Uma outra coisa interessante, importante, que nos faz perceber se nós realmente estamos vivendo os sonhos de Deus, é quando nós temos persistência naquilo que nós estamos buscando. Quando nós somos persistentes em algo, isso é uma indicação de que Deus quer que nós realmente estejamos envolvidos naquele projeto. Quando nós desejamos muito alguma coisa. Quando Deus, muitas vezes, Ele usa isso, Ele faz a gente sentir um desejo muito grande, um desejo ardente. Algo que muitas das vezes nos faz estar disposto a passar por cima de qualquer coisa para alcançar aquilo. Mas isso é algo que realmente irá sempre trazer um conforto ao nosso coração, nunca uma dúvida, nunca uma tristeza, um incômodo, mas sempre uma alegria, uma convicção de que realmente é o que Deus quer e Ele irá nos fazer passar por cima de todas as adversidades para conseguir aquilo. Isso é uma persistência, uma perseverança gerada por Deus dentro do nosso coração. Obviamente, nós devemos saber o que Deus deseja que façamos antes de realizarmos qualquer coisa.
Precisamos estar atento também para os sinais que Deus está nos dando no nosso dia a dia, né? Deus muitas das vezes sinaliza as coisas para nós, né? Abrindo portas ou fechando portas, e nós precisamos ver como Deus está nos direcionando. Precisamos entender o momento que Deus está dizendo que é para recuar, que não é para nós entrarmos por uma porta, ou que é para nós entrarmos por aquela porta. Então nós precisamos estar atentos aos sinais, às portas que Deus está abrindo ou às portas que Deus está fechando na realização dos nossos sonhos, que são os sonhos de Deus para nós. Outra coisa muito importante é ouvirmos a voz do Espírito Santo. É estarmos atentos para aquela voz que o Espírito Santo sussurra no nosso íntimo. E isso nós precisamos desenvolver através de um relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento diário, falar com o Espírito Santo, nos dirigir ao Espírito Santo em oração, porque é Ele que habita em nós. Ele é o agente da Trindade que habita em nossas vidas, no nosso espírito, e a Bíblia diz que Ele comunga com o nosso espírito, Ele testifica com o nosso espírito, Ele se comunica conosco. Então nós precisamos ter o hábito de conversar com o Espírito Santo de uma forma amigável, de uma forma amorosa, de uma forma pessoal, de uma forma verdadeira, com fé. Falar com o Espírito Santo como se fala a um amigo íntimo, a uma pessoa íntima. Um relacionamento íntimo com o Espírito Santo irá nos ajudar a realmente compreender a vontade de Deus para a nossa vida e saber se nós estamos realmente vivendo os sonhos de Deus, andando no caminho certo para alcançarmos o sucesso em nossa vida. Outra coisa importante é estarmos concentrados no nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos concentrar. O relacionamento com Deus não pode ser algo apenas para o momento de um culto, quando você vai a um culto e ali você tem aquele momento de devoção, você adora a Deus, você sai dali, então você volta a uma vida que comumente nós chamamos de secular, né? Para muitas pessoas existem duas vidas, uma secular e uma vida espiritual. Uma hora a pessoa está vivendo o secular, a outra está vivendo o espiritual. Na verdade, Deus não criou o homem para viver essas duas instâncias da vida, o secular e o espiritual. Não, para Deus tudo é espiritual. Tudo que nós fazemos tem um plano de Deus, tem um direcionamento de Deus, há princípios de Deus para tudo na nossa vida. Então, por isso, nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus, onde nós possamos ver Deus em tudo, onde nós possamos nos relacionar com Deus em todas as áreas, né, de nossas vidas, consultando ao Senhor em tudo, né, fugindo daquele padrão de relacionamento religioso com Deus, onde Deus se torna uma religião para nós. Neste nível de relacionamento, nós nunca vamos conseguir realmente entender e compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Nós não vamos conseguir discernir os sonhos de Deus que Ele tem plantado em nosso coração. Então nós precisamos estar concentrados num relacionamento com Deus. Outra coisa muito importante é evitar o desperdício de tempo em nossa vida. Nós temos uma facilidade muito grande de desperdiçar o nosso tempo com coisas fúteis que não tem nada a ver com o propósito de Deus, com os sonhos de Deus, né? O que Deus tem para nós é algo muito grandioso, extraordinário e que requer de nós um tempo integral para viver esse plano, esse propósito. Talvez você diga assim, mas eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha casa, mas Deus sabe de tudo isso. E trabalhar, seja na sua casa, seja no seu emprego, onde você trabalha de carteira assinada, ou onde você trabalha por conta própria, na sua vida como empresário, seja qual for a forma, isso está dentro dos sonhos de Deus. Quando Deus ele sonha algo para nós, ele coloca tudo encaixado dentro desse sonho.
qualquer pessoa pode ser uma dona de casa, fazendo o seu trabalho doméstico, vivendo os sonhos de Deus, trabalhando e dirigindo a sua empresa em cada momento ali, dentro de um plano, de um propósito de Deus. Enfim, quando Deus ele olha para nós e ele planta um sonho dentro do nosso coração, ele sabe as atividades que nós temos. Inclusive, é ele que nos guiará para a profissão, para a nossa profissão. É ele que nos guiará, nos encaminhará dentro de cada área onde nós vamos atuar como seus filhos e como cidadãos dessa terra, e isso tudo dentro de um propósito de Deus. Então você vai ser um empresário de Deus, vivendo os sonhos de Deus, uma dona de casa que no seu trabalho estará contribuindo para um propósito de Deus, porque isso tudo, todos os que vivem os sonhos de Deus são como engrenagens no reino de Deus, que trabalham juntos para o funcionamento do reino de Deus. Você não está trabalhando apenas para cumprir um sonho onde apenas você vai usufruir, não. Será para um propósito mais amplo, para planos divinos, para um plano divino que irá alcançar um propósito que vai tocar as nações, pessoas em todos os lugares. Quando Deus chamou Abraão, ele chamou para viver esse propósito. Através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então nós precisamos exatamente entender isso, não desperdiçar o nosso tempo e entender que nós estamos vivendo cada dia para um propósito divino e precisamos ter administração do nosso tempo com essa consciência. Jesus não dispensou essa qualidade de tempo aos fariseus, por exemplo. Ele não dispensou a qualidade de tempo aos fariseus como dispensou, por exemplo, a mulher samaritana. Os fariseus, eles criticavam Jesus, eles sempre procuravam Jesus para tentar ver alguma falha nele, alguma coisa que eles pudessem então criticar Jesus e pudesse trazer algum descrédito ao coração do povo em relação ao ministério de Jesus. Eram pessoas cheias de inveja, que não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus, ele não dedicou tanto tempo a essas pessoas como dedicou, por exemplo, a mulher samaritana, aquela mulher que, do ponto de vista da cultura judaica, um homem não poderia gastar tanto tempo com uma mulher e dar atenção a uma mulher como Jesus deu, né, para conversar com ela, para conversar sobre coisas da sua vida particular, mas com a finalidade de transformar a sua vida. E mais do que isso, a Bíblia fala que quando a mulher samaritana teve esse contato com Jesus e percebeu que Jesus era mais do que um simples judeu e ele era muito mais do que um profeta, ela correu para a sua cidade e trouxe todas as pessoas que ela pôde trazer para os pés de Jesus para ouvir aquele que havia falado tudo sobre a sua vida. Jesus gastou tempo com aquela mulher porque ele sabia que todo aquele tempo traria resultados extraordinários para o propósito que Deus plantou no seu coração. Então ele discerniu o propósito de cada conversa. Ele sabia se vinha de um coração faminto ou se era apenas uma crítica. Então, aqueles que vivem o sonho de Deus conhecem o poder das palavras, né? Nós não podemos aceitar palavras de derrota, palavras de depressão, palavras de desânimo que vão nos neutralizar, que vão nos parar, que vão nos impedir de seguir em frente para vivermos os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então, nós precisamos, nós mesmos, primeiro, mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos ter palavras de vida. Nós temos que ser aquelas primeiras pessoas que vão alimentar um sentimento positivo, que vão ter atitudes diferentes, palavras de vida. Nós precisamos expressar esperança e confiança em Deus na nossa conversa, no nosso diálogo. Na busca da concretização dos nossos sonhos, nós temos que ser pessoas confiantes, positivas, esperançosas, não murmuradoras. Então, precisamos estar entusiasmado, sempre planejando o nosso triunfo, né? Nós precisamos nos ver lá na frente já alcançando o nosso sucesso.
e viver hoje com a expectativa do amanhã, de que haverá um tempo para comemorarmos, para declararmos a nossa conquista. O vencedor, aquele que vive o sonho de Deus, precisa entender também que ele deve sempre esperar a oposição. Nós temos que ter essa convicção de que haverá sempre oposição. Não pense que por você viver o plano de Deus, sempre as coisas irão ser favoráveis a você. Então você precisa reconhecer que haverá adversidade, mas você precisa também reconhecer que a adversidade, ela tem vantagens. E Deus irá usar essa adversidade, esses momentos difíceis da sua vida, para te projetar para o teu sucesso, para te preparar para aquilo que Ele está, para o lugar aonde Ele está te levando. Ele não pode te levar para um lugar de sucesso onde você não tem a capacidade para administrar aquilo que Ele vai entregar nas tuas mãos. Então, Ele vai te preparar no meio do caminho e Ele vai usar as adversidades. Ele vai usar até mesmo a experiência da luta contra aqueles que irão tentar frustrar os sonhos dele na nossa vida. Essa adversidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ela revela a profundidade de muitas coisas. Primeiro, a profundidade das nossas amizades. Né? Muitas pessoas frustram-se na caminhada por causa das amizades. Quantas pessoas deixaram de alcançar o que estavam vivendo em Deus ou buscando na sua vida por causa das amizades que atrapalharam, ofuscaram a visão do futuro e essa pessoa perdeu o rumo, seguiu numa direção contrária ao lugar para onde Deus as estava dirigindo. Então, as adversidades, elas irão mostrar realmente a profundidade das nossas amizades. Quem são aqueles que realmente são os nossos amigos? Né? As nossas experiências com as pessoas precisam realmente nos mostrar quem de fato elas são, né? Quem anda com você. Se essa pessoa quem você tanto tem dado atenção, né? Que você tem seguido muitas das vezes os conselhos, se essa pessoa realmente é alguém que quer o seu bem. Né? A adversidade também forçará você a buscar informações, é muito importante, porque quando nós enfrentamos dificuldade, nós precisamos então buscar informações, nos preparar, nos capacitar para que possamos superar aquilo. Toda dificuldade nos levará a fazer uma leitura daquele momento, né? Nos levará a estudar aquilo que nós mesmos estamos enfrentando para que possamos saber lidar com aquilo. Né? Cada adversidade traz para nós um desafio de autossuperação. Isso nos tornará mais maduro e nos dará autoridade. Nos fará ter autoridade para nos tornarmos pessoas bem-sucedidas, né? Que venceram com experiências próprias. Né, e que estão prontas para se tornarem mestres para ensinar outras pessoas o caminho do sucesso. A diversidade também nos ajudará a decidir em que você realmente acredita. Né? Nos ajudará a saber discernir bem as coisas e fazer as nossas escolhas, a colocar a nossa fé, a nossa confiança em pessoas certas, né, em coisas certas. Isso é muito importante. Quando você caminha progressivamente numa jornada buscando o sucesso, você saber discernir tudo isso e se tornar um ser humano completo e capaz de poder, depois de tudo que você passou, alçar voos mais altos. Glória a Deus. Outra coisa muito importante na realização dos sonhos de Deus é que você, como alguém que sonha os sonhos de Deus, você pode contar com uma sabedoria especial. Não apenas com o conhecimento que você adquire através de informações em livros, em experiências que alguém transmite para você e você toma aquilo como uma lição. Não apenas com experiências próprias da vida. Nós, como pessoas que servimos a Deus e vivemos os sonhos de Deus, temos a graça
de recebermos sabedoria especial, sabedoria que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Nós muitas vezes assistimos vídeos no YouTube, por exemplo, e você sempre observa lá, ou nós observamos sempre que existem pessoas querendo ensinar, né? Querendo se propondo a ensinar uma variedade de coisas. Eu mesmo tenho aprendido muito através de vídeos no YouTube, né? E tenho crescido no conhecimento em muitas coisas, né? Principalmente na área de informática. Eu gosto muito da área de informática e eu tenho aprendido muito, né? Aprendido coisas que alguém só poderia aprender se fizesse um curso, por exemplo, e gastasse gastando dinheiro para aprender aquilo. E eu tenho aprendido tudo aqui, diretamente da minha casa, através de vídeos no YouTube. Então isso é muito bom, mas a sabedoria que Deus nos dá é algo especial. É algo que você não consegue aprender em um canal no YouTube, que você não consegue aprender com ninguém que seja doutor em conhecimento em alguma coisa, formado, né? E geralmente quando as pessoas elas têm dificuldade naquilo que elas estão fazendo, elas vão buscar um especialista para que possa lhes orientar sobre aquilo e elas possam então superar alguma dificuldade e possam continuar na busca dos seus sonhos, né? E nós temos a grata alegria e a satisfação de recebermos diretamente de Deus, aquele que é detentor de toda a verdade, de toda a sabedoria, que tem solução para tudo e para todos. Nós podemos receber dele esta sabedoria especial para que nós possamos tirar todas as nossas dúvidas, vencer todos os nossos medos, enfrentar todos os desafios que nós vamos encontrar pela frente para que possamos alcançar a realização dos nossos sonhos. E eu creio que é por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós podemos contar com a vitória antes mesmo de tê-la alcançado, porque sabemos que se nós seguirmos fielmente os princípios de Deus para a nossa vida, a vitória é certa. Glória a Deus. A Bíblia diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Sabedoria é diferente de inteligência, né? A sabedoria é a capacidade de interpretar uma situação, mas aos olhos de Deus, né? Dentro de uma percepção de Deus. Sabedoria é ver o que Deus vê, né? Já entendimento e sabedoria são as chaves de ouro para vencermos todas as batalhas da nossa vida, né? Então, mais importante que ter inteligência é ter sabedoria. Essas duas coisas, elas precisam andar juntas para que nós possamos ter resultados melhores. Muitas pessoas elas são muito inteligentes e elas podem ir longe com a sua inteligência, mas somente aqueles que unem a sua inteligência à sabedoria de Deus podem ir além de si mesmas, podem ir além do natural, né? Porque quando nós chegarmos nos nossos limites, todo ser humano ele tem um limite, e quando ele chega no seu limite, dali para frente, não há tecnologia, não há nada que possa lhe ajudar a superar aquele limite, né, que a razão humana diz para ele que daqui para frente não há mais como ir adiante. Mas a sabedoria de Deus nos faz andar no campo do sobrenatural. É o momento em que Deus nos manda tirar as sandálias dos pés e pisar no lugar sagrado, aonde ele está, como ele disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Moisés estava cuidando das suas ovelhas e Deus se revelou para ele e Deus tinha um sonho para ele. Tu vai para o Egito, Moisés, tu vai deixar a liderança dessas ovelhas aí, tu vais deixar essa função de pastor de ovelhas, de animais, e tu vai ser pastor de um grande rebanho, de mais de 1 milhão de pessoas.
mas tira as sandálias dos teus pés, para que tu sinta a terra sagrada, o lugar, o ambiente espiritual onde flui a sabedoria que vem do alto, aonde flui aquilo que os olhos não podem ver, os ouvidos humanos não podem ouvir, somente aqueles que Deus dá olhos para ver e ouvidos para ouvir. E Moisés, ele experimentou isso, ele teve uma visão extraordinária de Deus, uma experiência inigualável com Deus. E aquilo foi transformador, aquilo capacitou Moisés a um desafio, a algo que estava além dele mesmo. Além dele mesmo, um simples pastor de ovelha sai de Horebe e vai para o Egito para falar a um grande imperador, para tirar o seu povo sem usar uma arma de guerra, simplesmente pela sabedoria e pelo poder de Deus que passou a fluir através da sua vida. Glória a Deus. Então, nós podemos contar com essa sabedoria de Deus na realização dos sonhos de Deus. Quando nós vivemos os sonhos de Deus, nós podemos contar com a sabedoria de Deus. E você adquire isso através da palavra de Deus. Quanto maior o seu relacionamento com Deus através da palavra, buscando conhecer a vontade de Deus, buscando conhecer esse Deus, através da palavra ele fará fluir essa sabedoria que está na sua palavra e fará você se mover por esta sabedoria e tomar decisões a partir da sua vontade, da sua sabedoria que está expressa na sua palavra. Então, lá no Salmo 119, versículo 30, diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Você que, quem sabe, tem estado pensativo sobre o que fazer da sua vida, qual a direção tomar. Você é alguém que, como qualquer outra pessoa, busca e quer ter sucesso na sua vida. Comece orando, comece lendo a Bíblia, para que Deus comece a gerar no seu coração os sonhos de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Isso não significa que você vai ter que abandonar tudo para se tornar um pastor, alguém com um tempo integral na obra de Deus. Não, se Deus tivesse apenas pessoas com esse tempo integral, ele não teria, então, como contar com pessoas no mundo empresarial, no meio dos advogados, no meio dos médicos, no meio das outras profissões, dos motoristas de caminhão, dos que dirigem ônibus, no meio da área médica, daqueles que trabalham com a enfermagem, enfim, em todos os lugares. Deus, ele tem filhos e filhas que ele colocou lá para viver o seu propósito e os seus sonhos, para que essas pessoas, ao viverem aonde Deus os tem colocado, possam manifestar o reino de Deus e o reino de Deus venha a ser implantado no coração e na vida de outras pessoas, porque o fim último de vivermos os sonhos de Deus aqui na terra é para que aqui na terra seja como é lá no céu. Jesus nos ensinou a orar em conformidade com a vontade e os sonhos de Deus. Ele, na oração do Pai Nosso, ele disse: vocês vão orar, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Vocês vão orar e dizer para que o Pai venha com o seu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Viver os sonhos e os propósitos de Deus é ver o reino de Deus sendo implantado no coração e na vida de cada pessoa. Então, Deus abençoe a sua vida e você possa viver o plano e os sonhos de Deus em tudo que você faz, aonde você estiver, aonde você está agora, aí mesmo. Quem sabe na sua casa, você é uma dona de casa e pode estar pensando: eu sou apenas uma dona de casa, eu não tenho uma profissão, não me formei, mas você está aí para preparar a futura geração que vai representar Deus
e que vai ser bênção para a próxima geração, né, que são os seus filhos. Você é uma sacerdotisa de Deus. Você também é uma intercessora, não só pela sua casa, mas você aonde está, no ambiente do seu lar, você é uma intercessora no reino de Deus, que intercede por aquilo que está no coração de Deus. Você intercede, a sua intercessão ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo possa gerar, inspirar você a orar aquilo que está no coração dele, e assim ele possa contar com você como uma intercessora que vai abalar os fundamentos da terra, porque a oração ela chega a um lugar aonde muitas das vezes um pregador não pode chegar, um missionário não pode chegar, nos países onde o evangelho não pode ser pregado, a oração de um intercessor chega e muda o ambiente espiritual, muda a realidade espiritual. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então nós precisamos, como eu disse, conhecer a palavra para discernir o propósito de Deus e possamos, a partir daí nós vamos então caminhar, entender o propósito de Deus na nossa vida, vamos ver, entender o quanto nós somos úteis em tudo que somos, em tudo que fazemos, podemos ser úteis aos sonhos e aos propósitos de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.